Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é o mangá The God's Lie. A Mentira de Deus, Kaori Ozaki, de Kaori Ozaki. Então, este é o mangá que falaremos hoje, é um mangá único. Então, caso você esteja pensando em, não tô afim de ficar comprando um mangá que vai durar para sempre, não sei o que, você pode comprar esse mangá daqui que vai te satisfazer, vai te ajudar tranquilamente, beleza? Seguinte, o que nós vamos ter aqui? Qual é o plot de The God's Lie? Nós vamos ter este personagem principal, que é o Natsuru, certo? Nós temos o Natsuru e a Ryu, ou Ryu, talvez, não sei. E eles dois meio que acabam se encontrando porque o Natsuru vem para estudar no colégio que ela faz parte. Ele é um garoto transferido de outro lugar, já sabe, aluno novo, sempre causa todo aquele problema e tal. E aí ele vai transferido para esse lugar. Ele é um garoto bem ativo, ele sonha em ser jogador de futebol, jogar no Real Madrid, coisa do tipo. Realmente ele fala que Real Madrid, tá? Não sou eu querendo dizer não. Ele realmente quer jogar no Real Madrid. Então ele tem esse sonho de ser jogador de futebol, a vidinha dele tá bacana. Até que uma série de eventos começam a modificar a vida dele e ele começa a se questionar sobre algumas coisas. O treinador de futebol que ele tinha fica doente e meio que abandona ele, né? O cara tá doente, então precisa se cuidar. Então ele não pode mais ficar treinando o time de futebol e ele sente a falta desse coroa. Tem também o lance de descoberta com as meninas. Uma das meninas começa a dar em cima dele, só que ele só quer saber de futebol. Tem a questão da mãe dele e tal. Ele tem um relacionamento até meio estranho com a mãe. E tudo isso vai se envolvendo até que ele se envolve com a Ryo. Vou falar Ryo, tá? Até que ele se envolve com ela. E aí, conforme ele vai se envolvendo, cada vez que ele se aproxima, cada vez que ele tem um contato com ela, ele descobre mais uma coisa sobre a vida dela. Até o ponto que aí acontece assim, um dos pontos chaves, ou um dos mais bonitos, os mais bacanas do mangá, que é o envolvimento deles dois e mais o irmão dela, que é esse gurizinho daqui. Quando você abre tudo, ele meio que forma um painel, tá ligado? Quando você abre a capa como um todo, você meio que tem um painel, é como se fosse um pôster. Temos orelhas também, só que as orelhas não fazem parte, tá? Tanto a da frente quanto a de trás. Elas não compõem o cenário, elas fazem parte fazem referência a uma outra coisa que acontece aqui dentro do mangá. Então a trama é isso, o relacionamento dele com a Ryo, com o irmão, com a mãe, basicamente é um slice of life, né? Um mangá que fala um pouquinho da vida cotidiana de alguém. E aí você pode se perguntar, por que do nome The God's Lie? Pô, fica meio difícil falar desse mangá sem dar spoiler pra vocês. Mas basicamente o que ele quer dizer, assim, é que a perca da nossa inocência está relacionada a uma mentira que Deus, mas não é bem Deus, mas uma das figuras que ele representa pra gente, que acontece. Bom, eu vou ter que entrar em detalhes, então, assim, eu vou tentar spoiler o mínimo possível, porque eu não vou conseguir falar direito desse mangá se eu não der alguns spoilers, se eu não falar de alguns pontos chaves. Então, quando ele fala aqui a mentira de Deus, Deus está representando para quem acredita no catolicismo o Pai Supremo, ou tipo como se fosse Odin, né? Ele é o nosso Pai. Então, a relação que ele faz com a mentira de Deus com o mangá é que os pais dos personagens aqui, eles mentem para os meninos. Então, por causa disso, né, ele transfere a culpa. Porra, por que os pais estão mentindo? Por causa de Deus. Por quê? Porque eles estão representando aquilo. Entendeu? Porra, acho que eu consegui falar sem dar spoiler muito grande. Sim, meu Deus. Os pais mentiram pro filho. Até aí normal, todo pai mente pro filho. Se não mente, omite. Então, é isso que ele vai querer aqui transferir. A obra fala justamente, como eu disse, da nossa perca de inocência. Ele vivia uma vida totalmente aleatória, totalmente alienada com relação ao que poderia acontecer até o momento que ele conhece ela. Quando ele conhece ela, eles passam a interagir cada vez mais, ele vai descobrindo que o mundo não era bem aquilo que ele imaginava. Por que isso? Porque você vai ver que apesar de ela ter a mesma idade que ele, ela tem um nível de maturidade muito grande, e isso se deve ao quê? A mentira de Deus. Se você ler, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, porque como eu disse, eu não quero estragar a surpresa de vocês, eu não quero estragar a leitura. Mas ele trata disso. Quantas vezes nós, quando éramos crianças, a gente não entendia as coisas que aconteciam na nossa família, ou por que algum adulto se comportava de um jeito, e o que ele queria dizer com aquilo, o que ele queria mostrar pra gente com as atitudes dele.
Então é disso que vai tratar a obra. Ela vai demonstrar como é a natureza humana dentro do seu próprio egoísmo versus a nossa perca da inocência. Né? Amadurecer. O que é amadurecer pra gente? A criança, estava até conversando isso com a Dona Lindona, a maioria das crianças não tem pudor nenhum. Se você deixar a criança para andar pelada, a partir do momento que ela consegue andar, obviamente, ela vai andar e vai ficar assim, porque para ela não tem problema nenhum com relação a isso. Nossa sexualidade está ligada ao pudor e a nossa perca de inocência também. Só que a perca de inocência não é só questão da sexualidade em si. Esse é um dos pontos. Mas aquele momento onde você passa a entender as coisas, como é que elas funcionam, ok. Por que o meu colega que é mais escuro do que eu não pode falar comigo? Aí você, opa, tem alguma coisa aí. Essa questão do questionamento já acaba com a sua inocência, porque a criança é justamente aquele que não questiona, aquele que acredita, aquele que tem uma fé, digamos assim. Isso já sou eu filosofando pra caralho, talvez não seja nada disso que eu esteja falando, mas foi a leitura que me passou. Bom, saindo da filosofia para a arte, ela, como eu já disse, né, a autora trabalhava com o nicho demográfico de shoujo, então ela tem aquele traço bem peculiar para quem trabalha com shoujo. O que é esse traço peculiar para quem trabalha com shoujo? É um traço que é mais fino, que te dá a impressão de uma leveza, o contorno dele não é tão forte, não é tão bruto. Os detalhes também com relação ao cenário, eles são não superficiais, mas eles não são tão detalhados assim. Não é o tipo de coisa que o cara faz e fica aquele negócio tosco que você tá vendo que o cara desenha um bonequinho, um palitinho, mas também não é aquele desenho caprichado de, sei lá, outros tipos de mangás, eu não vou dar referência pra ninguém ficar comparando. Mas não rola esse capricho como um todo. Mas também não é, né, largado de qualquer jeito. Você vai perceber, conforme você for lendo, que vai ter vários quadros com fundo branco, o que também é meio que padrão no shoujo, né? É uma forma de não tirar sua concentração na leitura. E também um pouquinho de preguiça e de tempo, né? Às vezes o cara não tem tempo para ficar preenchendo tudo, então ele coloca um fundo branco também, que é para facilitar o trabalho dele, para ele poder agilizar. Mas em outros momentos você vê que o fundo branco dentro do quadro é justamente para que você se foque no personagem, no que ele está falando, no que ele está querendo expressar, tá? Mas assim, o traço é padrão, não é nada excelente, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa, mas não é um traço mal feito, não é um traço desleixado. Ele só é mais suave, essa é uma das características dele, os contornos, os sombreamentos, eles são mais suaves, para justamente, talvez, né, não vou dizer, fica meio difícil dizer categoricamente que é isso ou não, porque eu não sou a autora, né, então não posso dizer por que ela fez aquilo ou não. Mas a intenção que eu senti ou que ela passou é essa, de manter uma leveza dentro de uma história que tem um tema um pouco pesado, um tema um pouco mais profundo. Então, para balançar a obra bem, ela colocou isso. Mas assim, não tem nada de excepcional aqui nesse mangá. Vocês vão gostar, vão ver, a arte é bonita. Ela serve para o propósito, né? Que é colocar o cotidiano e tal. Os personagens são um pouquinho caricatos, não é um mangá muito realista em termos de traço. Apesar de ter os momentos de realista no background e tal, mas os personagens em si eles não têm muito essa característica de realismo, tá? Então é isso. Gostei, o traço é bacana, a história é bacana, tudo bacana. E outra coisa que eu senti aqui é que é uma história muito bonita, ela é uma história singela, é meiga, mas não é forçado naquele negócio melodramático, tipo, ai, eu quero que você chore. Não, é um negócio dramático, assim, que pautado na realidade. A Kaori Ozaki, ela consegue fazer isso muito bem. A Kaori Ozaki, por sinal, ela, por muito tempo mesmo, acho que tem uns 15 anos ou alguma coisa assim do tipo, ela trabalhou somente com shoujo. E aí depois de muito tempo ela decidiu mudar e uma das mudanças que ela fez foi lançar esse seinen aqui, tá? Essa é uma obra seinen de conteúdo adulto. Não tem violência, mas é um material de conteúdo adulto, porque os tramas que ela, no caso, trabalha aqui envolve e requer uma certa maturidade que os adolescentes provavelmente não vão ter, alguns. Mas eu gostei muito desse mangá. Para quem está procurando uma obra única, né, que não precise ficar procurando nada depois e coisas do tipo, tá aqui. Ela também não é uma obra difícil de se entender. Ela é uma obra bem tranquila. Você tem a margem para expandir a sua leitura, como eu fiz aqui, filosofando, falando um bocado de besteira. Mas caso você não queira filosofar, você queira uma obra que é boa, que trata um tema bacana, sem você ter que ficar, ai, não estou entendendo porra nenhuma, ela também ajuda nisso.
Ela é uma obra que é simples, que ela tem o seu ponto direto, ou seja, ela tem a primeira camada e depois ela tem outras subcamadas que você vai lendo e vai descobrindo, caso você queira, conforme o seu nível de leitura e por aí vai. Mas digamos que um adolescente ou uma pessoa que não tenha muito hábito de procurar subcamadas ou não queira fazer isso, ela vai ler, vai entender o mangá perfeitamente, não tem nada de misterioso, nenhuma reviravolta, nem nada do tipo. Ela coloca um mistério aqui dentro, mas o mistério é explicado de maneira bem, assim, evidente, fica bem claro, bem visível. Olha, o mistério aconteceu porque acontecia esses elementos, é isso daqui. Pronto, acabou. Certo? Então é uma obra que vale muito a pena. Para quem gosta de mangá, mangá único. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez a galera da Panini falando sobre o mangá, né, fazendo propaganda e tal, eu falei, ih, velho, mais um daqueles mangá merda, não sei o que e tal. Mas eu vou comprar essa porra, qualquer coisa eu sorteio. Mas só que não, velho, eu gostei muito desse daqui. Muito mesmo, certo? Não vou ficar me prolongando mais não. Quem mais filosofou, agora it's your time to shine. Você vai dizer pra mim, olha, eu filosofei dessa maneira, eu pensei nisso, eu questionei aquilo, eu vi sobre uma outra perspectiva. Então você vai dizer pra mim agora como é que foi que você encarou esse mangá. Se você ainda não leu, você veio pesquisar esse vídeo, ou assistir o meu vídeo para se decidir se você compra ou não, depois que você comprar e ler, volta aqui para mim dizer se você concorda com o que eu falei ou não. Isso é muito importante porque, né, porra, é um debate. Às vezes a gente lê um negócio e fica, porra, eu preciso falar disso com alguém, eu preciso falar disso com alguém, não tem ninguém para você conversar, então você pode vir conversar comigo que eu respondo a vocês todos de uma maneira mais feliz possível, porque eu adoro conversar com a galera sobre isso. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Aquele beijo, um queijo, até a próxima resenha do Nerd Rider. Lembrando, próxima resenha tá aqui na descrição, hein? Pode clicar aqui, assim como também é o botãozinho para se inscrever, caso você tenha gostado, e outros vídeos também relacionados a mangás únicos, ok? Pronto, tchau.